Olá, guardiões, tudo bem? E hoje a gente vai conversar a respeito de um assunto que atormenta a humanidade: pulgas e carrapatos. E se você também sofre com isso, tá cansado de gastar em medicamento e não vê o resultado, fica comigo até o final do vídeo pra gente entender o que está acontecendo e como é que nós vamos atuar para combater esses monstrinhos maldosos. Eu sei que vocês não gostam de eolinas, mas é muito importante a gente prestar atenção em todo o ciclo da pulga e do carrapato para a gente entender em que momento a gente vai atuar, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês os medicamentos que a gente tem disponível no mercado, a gente vai conversar um pouquinho a respeito deles. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai limpar o nosso ambiente e a gente vai ter também uma receitinha caseira de repelente que eu sei que vocês adoram, tá bom? Mas então prestem atenção, vamos começar, vamos levar a sério que aí a gente vai conseguir combater eles sim. Então vamos começar pelos carrapatos, ok? Nós falaremos do Rhipicephalus sanguineus. O Rhipicephalus sanguineus é o carrapato que tem como principal hospedeiro o cão. E vai ser esse carrapato também que vai ser responsável por transmitir para os nossos animaizinhos aquelas doenças graves, como a babesiose, a erliquiose, a famosa doença do carrapato, que vai trazer um grande prejuízo não só econômico, mas emocional também para um bom guardião. Vocês vão observar que, como todo bom ser vivo, o carrapato tem que passar da vida jovem para a vida adulta. E essa passagem da vida jovem para a vida adulta a gente chama de mudas. Então ele vai sofrer mudas, né? Mudas de ovo para larva, de larva para ninfa, de ninfa para adulto. Essas passagens de mudas, entre uma muda ou outra, elas ocorrem tanto no ambiente quanto no animal. Ou seja, ele vai usar o animalzinho para se alimentar e vai voltar para o ambiente para sofrer a muda. Então, ó, como é que ela faz? Um ovo está no ambiente, o ovo eclode, dá origem à larva. Essa larva sobe no animalzinho, se alimenta, cai de volta para o ambiente e aí vai para a ninfa. Essa ninfa volta para o animalzinho, vai dar a forma adulta, se alimenta, vem para a forma adulta e aí volta para o ambiente de novo para depositar os novos ovos que vão dar de novo a origem a esse ciclo todo que a gente vai tentar combater aí. E aí nesses ninhos ela pode sobreviver dias, meses sem se alimentar. A natureza é bela, todo mundo tem que sobreviver, lembra que eu falei? Então, ela tem estratégias, por exemplo, variação de temperatura. O que é essa variação de temperatura? Quando o animal passa por ali, há uma modificação de temperatura. E aí ela consegue sentir isso e atingir e sair do ninho para atingir o nosso animal. Latido, né? Variação da luminosidade, o calor, tudo isso vai estimular ela a procurar o nosso animalzinho. Então, a gente já entendeu que a maioria dos carrapatos estão no ambiente. E que aquilo que a gente vê no nosso animalzinho é uma parcela mínima, tá? É só ela se alimentando e voltando para o ambiente. A fêmea, né, que vai ser a responsável por fazer esse repasse sanguíneo e também é responsável por transmitir as doenças para os nossos animais, ela vai construir esses ninhos e ela, cada postura, ela coloca mais ou menos 4.000 ovos. Se a gente não tomar uma atitude neste ninho, a gente não vai conseguir diminuir a contaminação aqui dos nossos animais, não é verdade? Então, a gente vai aprender assim umas medidas para a gente conseguir cuidar do ambiente e cuidar do animal também. Eu não vou entrar no mérito da doença do carrapato, erliquiose, porque senão a gente vai ficar aqui 5 anos falando, né? Ninguém quer isso. Mas sempre perguntam assim para mim, Zenaide, mas o meu cachorro não tem carrapato, eu achei um carrapatinho só, por que ele tá com a doença do carrapato? Porque a gente precisa de um carrapato só. Um carrapato só contaminado, ele se fixou e ele já tem tempo para fazer, transmitir a doença para o nosso animalzinho. Então, por isso que é importante a gente combater o que está no ambiente, porque a maioria dos medicamentos, eles são eficientes, só que agora a gente tem umas pipetas que já matam por contato. Só que a maioria precisa necessariamente da picada do carrapato, né, para ele poder sofrer a ação do medicamento. Então, a gente tem que combater o que tá fora, entendeu? Porque se a gente tem tudo isso, 4.000 ovinhos, 4.000 carrapatinhos andando pela casa, a gente tem a chance dele ser picado por apenas um, estar contaminado e contaminar o nosso animalzinho também. A gente vai falar um pouquinho das pulgas e depois a gente faz o tratamento para todo mundo junto, tá bom? As pulgas, gente, ela também traz um grande prejuízo para o guardião, porque além delas, né, transmitirem algumas doenças, elas também são responsáveis por aquelas dermatites alérgicas à picada da pulga. Toda vez que a pulga tá lá, ela se alimenta várias vezes ao dia, e isso vai irritando a pele do animal e vai
abrindo portas para dermatites, não é verdade? Ela é muito resistente e a maior parte da vida delas, elas passam no ambiente, tá? A gente vê no animal o adulto, né? O adulto se alimentando, botando os ovinhos dela, né? Completando o ciclo ali no animal. Mas a maioria do tempo dela, ela tá no ambiente, em formas resistentes inclusive aquilo que é direcionado para combater elas. Vamos entender o ciclo da pulga também, tá? A pulga adulta, ela está no animal, tá ali se alimentando e depositando os ovos. Esses ovos, né, elas colocam em média uns 40, 50 ovos, né? E esses ovos, eles não são fixos no animal. Ou seja, aonde o animal vai, onde ele dorme, onde ele se chacoalha, onde ele costuma ficar, esses ovos vão ficar lá, porque os ovos vão se soltar, eles não são fixos, não é verdade? Então, onde é que a gente vai encontrar os ovos da pulga? Em carpete, em tapete, em sofá, nas caminhas, nos paninhos dos nossos animais, não é verdade? Esses ovos vão estar lá. Esses ovos, então, eclodem, aí eu vou ter a larva, e a larva vai se alimentando ali de resto celular ou de fezes das pulgas adultas que tem por ali. E aí vai originar a pupa. Essa forma pulpa é a forma assim mais resistente da pulga. Ela resiste à temperatura, ela resiste a desinfetante, ela resiste até aqueles produtos que são direcionados para combater a pulga. E vai ser em cima disso também que a gente vai trabalhar da pulpa para a gente conseguir combater, não deixar ela chegar na fase adulta dela. A pulga, gente, ela é tão resistente que não é comum acontecer, não é incomum, na verdade, acontecer da gente, por exemplo, se mudar para uma casa que tem carpete, ou a gente ganhar um sofá, que é o que aconteceu comigo, e nosso animal nunca teve pulga na vida. E no dia seguinte, eles estarem assim infestados, porque ela também tem as suas estratégias, né? Movimentação, barulho, mudança de temperatura. Não diz que quando o animal passa há uma variação de luz e de temperatura, quando a gente passa não faz sombra? Faz, então ela sente tudo isso também. E aquela pulpa eclode e vem a forma adulta. Não é incomum isso acontecer, né? A gente nunca teve pulga em casa, de repente a gente se muda para uma casa com um animal que tinha pulga, que não foi controlado o ambiente, no dia seguinte o nosso animal tá infestado de pulga. Então, assim, a pulga, ela é bastante resistente, é um problema, assim, pra gente conseguir dominar elas, né? Então, a gente vai aprender a fazer o trabalho no ambiente e no animal. Vamos sempre combinar, é ambiente e animal. Eu vou trazer para vocês os medicamentos, eu acredito que a maioria já conheça, né? Mas são os medicamentos que estão sendo utilizados agora, são os medicamentos que são top de linha. Eles são realmente, o custo-benefício deles vale a pena investir mesmo. Mas existem medicamentos para todos os gostos e todos os bolsos, tá bom, gente? É importante vocês procurarem sempre a orientação do médico veterinário. Para quê? Para a gente não usar em dose errada, não usar na espécie errada. Lembra que cachorro e gato são diferentes, tá bom? E o gato, ele se intoxica mesmo, tá? Tem coisas que eu não posso utilizar no gato de jeito nenhum, de forma alguma, tudo bem? Pra gente utilizar com consciência, porque a gente tem que ter esses medicamentos como aliado. E a gente vai usando eles sem consciência, de qualquer jeito, a gente acaba perdendo eles também. Aí tem que lançar um outro de R$300, sabe? Então a gente tem que ter consciência, uma orientação, né? A dose certa, para a idade correta, para a espécie correta, tá bom? Então vamos começar pelos medicamentos que são feitos via oral. Qual que é a grande vantagem dos medicamentos por via oral? Primeiro, né, que a gente não precisa ficar segurando o animalzinho para aplicar a pipeta, né? A gente dá ali, ele tem um sabor gostosinho, né? O animal come tranquilamente, como se fosse um petisco. Depois, a gente pode utilizar eles em animais que já estão com a pele já bem sensíveis, machucadas, né? A gente não precisa ficar passando um produto por cima e acabar machucando, lesionando mais ainda essa pele. Ele age de dentro para fora, né? Então ele não tem influência no banho, por exemplo, você passou a pipeta. Na maioria das pipetas agora também já tá tendo um tempo mais curto, a gente já pode dar o banho logo em seguida, né, do uso. Mas a gente, né, ele age de dentro para fora, então ele é bem seguro, por exemplo, nos animais, para os animais se lamberem, né? Porque a pipeta tá aqui, né? Ele pode lamber, pode se intoxicar um lambendo o outro, né? E não vai sofrer a ação dos banhos, né? A gente pode dar banho no animal tranquilamente,
que ele não vai perder a eficácia dele por causa do banho, né? E ele acaba sendo mais rápido, assim, em relação às pipetas, porque ele é absorvido mais rápido. Então, a ação dele acaba sendo mais rápida também, né? A gente começa a ver a resposta, assim, horas depois do uso, e já começa a ter a resposta às pulguinhas e os carrapatos já caindo e morrendo. Então, é bem vantajoso, sim, bem legal os medicamentos por via oral. Quais são os medicamentos que eu tenho disponível no mercado? Então, eu tenho o Simparic, o Bravecto e o NexGard, né? Eu costumo utilizar nos meus animais o NexGard, porque eu faço todo aquele controle, né, ambiental que eu já falei para vocês que a gente vai aprender a fazer. E eu acho que ele tem um valor bem acessível pro tanto que eu tenho no meu bolso, tá bom? E também porque a gente tem que utilizar, eu acho que a gente tem que utilizar o medicamento com consciência. Eu gosto muito do resultado do NexGard, acho que traz um bom resultado, mas a gente pode comprar o melhor medicamento se a gente não tiver o controle ambiental, acabou o tempo, o efeito daquele medicamento, vai voltar tudo de novo. O Simparic, ele é muito legal também, ele garante aí uns 35 dias de proteção. E ele é um medicamento que vale muito a pena, porque a gente está utilizando ele também como auxiliar no tratamento daquelas sarnas autodésicas, as sarnas que é a do ouvido, né? As sarnas sarcópticas e as sarnas demodésicas. E ele tem, assim, uma resposta excelente para esse tratamento também. A gente pode utilizar nos filhotinhos a partir de 8 semanas, né? Ou com 1,3 kg mais ou menos. Ele vem em comprimidinhos, os comprimidinhos têm tamanhos diferentes, acho que para cada peso vem um tanto X, né, de comprimidos, é bem legal. O Bravecto, ele é bem legal também, porque ele tem, assim, ele confere uma proteção de 12 semanas, bastante tempo, dá para limpar a casa, hein, bastante. E o legal dele é que o carrapato e a pulga não precisa picar o animal para ele morrer. Ele faz por contato, né? Bem legal. Então, a gente já evita, por exemplo, a picada, porque é na picada que o carrapato vai transmitir, por exemplo, a erliquiose, ou a pulga vai irritar a pele do animal. Então, a gente evita a picada, né? E ele pode ser utilizado nas fêmeas prenhes, nas fêmeas lactantes, nos reprodutores, com segurança. É um medicamento que traz bastante segurança, tá bom? O NexGard, ele pode ser utilizado também com bastante segurança, só que o animalzinho tem que estar um pouquinho mais velho também, 8 semanas, tá? Pra gente poder começar a utilizar nos nossos cãezinhos também. Nenhum deles é para gato, vocês não viram eu falar gato aqui, né? Não. Agora a gente vai falar das pipetas, tá? Pipeta, a gente tem, o uso dela é tópico. A gente coloca aqui na nuca do animal, tudo bem? Quais são as desvantagens da pipeta em relação ao comprimido? Primeiro, né, se o animal tem uma pele irritada, a gente vai lá e aplica um outro produto, né, na pele desse animal que já tá irritado. Outro animal lamber, né, que aquilo é um veneno, outro animal lamber e se intoxicar. O tempo de ação delas é um pouquinho mais demorado, porque ela tem que ser absorvida, né? E em relação ao comprimido, ela é absorvida um pouco mais devagar do que o comprimido, né? E a gente não pode dar um banho imediato, né? Porque senão a gente pode perder o produto, perder a eficácia do produto, tá bom? Pipeta também é aplicada de acordo com o peso e com a espécie do animal. Por isso que eu tô falando, precisa de orientação sempre, tá? Eu vou apresentar também as que eu tenho utilizado, mas lembrando sempre para vocês que tem para todos os gostos, todos os bolsos, mas sempre com orientação veterinária, tudo bem? Vamos começar pelo Vectra 3D. O Vectra 3D ele é bem legal porque ele pode ser utilizado em gatos, tá bom? Gatos de até a partir de 4 semanas de idade já pode utilizar. E ele vai conferir proteção para pulga, carrapato e os mosquitos, que é muito importante nessas regiões que estão sofrendo com leishmaniose ou com a dirofilariose, né? Ele mata por contato também, então né, o animal não precisa ser picado para que o medicamento age, tá bom? Só de ter o contato, a pulga, o carrapato ou o mosquito ter contato, ele já morre. A ação dele é bem rápida, ele atua em todas as fases da pulga, por exemplo, e ele confere 7 semanas de proteção também, então é bastante tempo de proteção. A gente tem o Revolution também. O Revolution também pode ser utilizado em gatos, tá bom? E o legal do Revolution é que ele vai ter ação nas pulgas, nos vermes intestinais, naquelas sarnas autodésicas e as sarcópticas, e nos piolhos, tá? Ele pode ser usado também com segurança nas fêmeas prenhes, nos reprodutores, nos filhotinhos a partir de 6 semanas de idade. Então, assim, e ele não perde a eficácia dele com os banhos, tá bom?
Tá, aí a gente tem também o Advantage Max 3, que vai ser eficiente para pulga, carrapato, piolho e mosquito. E tem o Efipro. Eu gosto mais de usar o Efipro no ambiente, tá? Porque, ó, ele não previne a picada do carrapato, necessariamente o carrapato e a pulga tem que picar o animal. E a gente já sabe que a picada é o momento onde eles transmitem as doenças, né? Não pode ser usado quando o animal está com a pele já irritada, lesionada, tem a idade mínima de 8 semanas, desculpa. E também a gente tem que ter cuidado com os banhos, só pode dar banho 2, 3 dias depois que passa o medicamento. Então, assim, ele não vejo ele muito legal para utilizar ali nesse momento no animal. Mas também é uma opção, ele é uma opção também que é bem acessível. E se a gente só tem ela, vamos usar ela. Mas assim, a gente vai usar o Efipro em outro momento, tá bom? A gente vai usar nos filhotinhos e vai usar no ambiente também, tá bom? E ele pode ser utilizado em gatos também, tá? Então, a gente tem 3 opções que eu dei aqui para vocês utilizarem em gatos, tá bom? Que é o Advocate, o Revolution e o Efipro, tudo bem?